muito nervosa com essa primeira live, gente. Nunca imaginei que eu ia ficar assim, sabe? Com um assunto também que eu fui escolher um assunto super diferente, né? Daquilo que eu falo no dia a dia. Mas achei importante também para vocês entenderem aonde está o meu coração, onde estão as minhas preocupações, acima de tudo. Hélio Beltrão, que é marido da Graziela Beltrão, que vocês viram aquela mesa de Páscoa linda que a gente fez. Oi, Hélio. Boa noite. E aí, Carol, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, estreando aqui na minha primeira live com a honra de tê-lo como meu convidado, né? Assim que estamos chamando nessas lives. É um prazer estar aqui com você. Eu acho que você tem toda a razão, porque algumas pessoas não se dão conta que quando a gente fala, por exemplo, a economia, a sociedade, a gente está falando de pessoas de carne e osso. São pessoas que estão aí, a maioria dos brasileiros não tem um olerite, um contra-cheque mensal a receber e tem que todo dia levantar, trabalhar para colocar a comida na mesa. Para nós é mais fácil, né, Carol? A gente pode ficar em casa e tem reserva para isso. Mas para o resto do Brasil é outra situação. Então, isso é que é a economia também, quando a gente se refere a essas pessoas especificamente que a gente está se referindo quando a gente fala em economia. E mesmo atrás das empresas, né, porque eu me lembro de uma discussão, que foi até o Caiado que mencionou, tem gente que está se preocupando muito com o CNPJ e pouco com o CPF. Mas o CNPJ é só uma casca que por trás você tem, além, claro, do acionista ou capitalista que botou dinheiro, você tem todos aqueles CPFs daquelas pessoas e das famílias dessas pessoas que dependem disso. Para mim, que não fiz economia, acho que a gente escutava, né? Economia, economia, eu já desligava a televisão, falava, não entendo mesmo disso, então deixa eu desligar. E agora a economia está virando um assunto que as pessoas estão se identificando mais, estão entendendo que faz parte de tudo da nossa vida, né? Daquilo que a gente trabalha, o que a gente está colhendo daquilo, o que a gente vai fazer com aquilo que a gente colheu. Então, acho que é legal você explicar também um pouquinho para nós leigos, dessa maneira que você está falando, super didática, que eu acho que vale a pena entrar nesse assunto didático mesmo. O que lá os gregos falavam que economia são as finanças da sua casa, lá os gregos da antiguidade. E no fundo é isso. Nós somos animais sociais, a gente precisa da interação com outras pessoas, porque imagina se nós tivéssemos que caçar e buscar água todos os dias. Então, a forma como a sociedade encontrou para lidar com isso olha, se dedica a alguma coisa que você faça bem, e aí você coloca isso no mercado e as pessoas vão te dar um dinheiro ou outro, o que é o equivalente a receber as coisas que você precisa para viver. Então você se especializa em um produto ou serviço e compra 1001 da sociedade. E sem isso a gente não sobreviveria. E aí depois desse momento que a gente iniciou o período da quarentena, a gente está nesse chamado lockdown, né? Mas qual que é a sua ideia, assim, de como sair disso pouco a pouco? O medo das pessoas, que também o emocional vai envolver muito dessa parte da economia também, eu acredito, né, Hélio? Que as pessoas cada vez vão estar mais medrosas. Então, mesmo que a gente faça uma projeção de quando vai melhorar, a gente também tem algumas limitações e interferências fora do controle, né? Não adianta também análise muito técnica para fazer esse cálculo. Porque, primeiro, ninguém sabe nada, vamos combinar. Muita gente chuta, cada um tem um modelo diferente, com premissas muitas vezes esquisitíssimas. Eu já referências, né, Hélio, de outros países, outros sistemas, outro tipo de tudo, desde clima até pessoas, até economia, até tudo diferente, né? Não dá para projetar aquilo aqui. Isso é uma coisa. A outra coisa é que esses ânimos exacerbados continuam. E talvez continuem por mais tempo do que necessário. E se os ânimos estiverem exacerbados na sociedade, ninguém vai querer ir nessa direção de maior suavização, etc. Então, em algum momento, esses ânimos vão começar a ficar mais calmos
e as informações, boas notícias, talvez, sobre a transmissão comecem a surgir mais, e no encontro dessas duas coisas a gente começa a tomar decisões mais racionais. Mas se as pessoas ainda estiverem assustadas, por mais que as notícias pareçam boas, não vai acontecer muita coisa. As Não pessoas vão surte estar... efeito. Talvez, então, você está me dando uma luz aqui diferente do que eu estava tendo, que talvez não seja a distração que as pessoas precisem agora. Talvez elas precisam realmente de um acolhimento, mas um acolhimento emocional que estabilize de novo essas curvas, né? Para que elas se encontrem o mais rápido possível. Porque notícias boas a gente tem... basta querer enxergar, né? Claro que tem notícias ruins também. Em nenhum momento eu sou super avessa a envolvimento político. Enfim, eu nunca expus minha opinião aqui, em nada do meu Instagram. Enfim, mídia nenhuma. Então, eu fico super feliz em tocar nos assuntos sem que a gente julgue o que é certo e o que é errado, mas sim o que cada um pode fazer, né? Tanto como empresa, como família, como pessoa física, enfim, como a gente pode estimular as pessoas a trazerem esse emocional mais sólido, mais forte, para que a cabeça entre no eixo, né? Eu tenho recebido muita gente também comentando disso, tenho ajudado muitas empresas, né? Eu sei que você também tem envolvimento, criou institutos, enfim, teve muito envolvimento como eu gosto também, que é se envolver em projetos que vão trazer um ruído futuro positivo, né, na sociedade, na economia e tudo mais. E então, como essas pessoas, como a gente pode ajudar, você principalmente, ajudar essas pessoas que têm as suas empresas a se reinventarem? Eu sei que é uma pergunta muito abrangente demais, porque cada um tem um ramo, né? Mas fora essa questão de se estabilizar emocionalmente, para conseguir pensar com mais clareza, tá todo mundo correndo muito para o digital, né? Para entrega, para o delivery, seja a parte alimentar ou não. Mas a gente, eu mesma fico pensando, né? Quantas milhões de empresas não têm a disponibilidade de um produto para ser entregue e consumido, né? Então, tem alguma coisa que você começou a pensar mais ultimamente para esse tipo de gestão? Como esses administradores de empresa podem melhorar hoje sua performance? É muito difícil. Não melhorar a performance, né? Evitar ficar tão negativo assim. Assim, é muito difícil tentar raciocinar cada caso específico, né? Porque, na verdade, Carol, tem muita empresa que tem muita dependência de gente. E se essa empresa é uma dessas, 95% que estão fechadas agora, de comércio, né, que a gente vai pelas ruas e está tudo fechado, e você depende muito de gente, geralmente serviço é assim, e segundo dizem, serviço compõe 2/3 da economia. O que eu poderia falar para uma empresa dessa? Porque ela agora está com o desafio de não ter caixa suficiente e tendo que provavelmente demitir, considerar demitir, porque ela não tem receita e tem a folha de pagamentos para cumprir. É muito difícil dar uma... De novo, é uma empresa que está no meio dessa nuvem com raios. Ela precisa sair da nuvem para conseguir pensar estrategicamente o que é melhor para ela. Nesse momento, ela está na cabeça de sobrevivência, né? Então, eu acho que esse é o caso, talvez, do maior número de empresas que a gente pode imaginar. Agora, tem outras empresas que, naturalmente, por sorte ou porque teve visão estratégica, já estava mais voltada para essa realidade, né? As digital, né? Para o digital, etc. E para essas você tem, talvez, formas de conseguir adaptar. No meu caso, por exemplo, eu estou fazendo um clube do livro, né? Então, o clube do livro é bacana, você pode fazer de casa, você vai receber uma vez por mês,
né? Então, é um troço de aonde que é? No Instituto no Mises? Isso, na verdade, é um clube do livro que se chama Ludovico. Ludovico é um empreendedor de 31 anos de idade, sócio fundador de uma unicórnio. Unicórnio são essas empresas que tiveram muito sucesso. Tá. E ele é o grande inspirador, ele é liberal e conservador e empreendedor. E ele, então a gente, lá na LVM, onde eu estou, está fazendo um clube do livro com a cara dele. Então é aquele tradicional de você receber um livro por mês com um brinde, com uma caixa bonita, todo mês, surpresa. Sim. Então, foi uma forma que eu encontrei de adaptar para essa realidade, aproveitando que tinha um Ludovico entusiasta disso e que queria botar isso para frente. Agora, assim, todas as pessoas têm que tentar ver como, uma vez que você saiu dessa tempestade, como você vai mais para o digital. Você tem razão. Que horas que a gente consegue mudar, consegue começar a fazer o passo de voltar, de sair para o comércio, né? Não é questão de sair de casa. Acho que isso tem que ficar muito claro, que as pessoas ficam, ai, não aguento mais ficar em casa, mas na verdade quer sair de casa para encontrar um amigo ou quer ir passear, né? A gente está falando de voltar, ativar o comércio, que é aquilo que vai fazer girar toda essa nossa economia. Você acha que já tem uma pequena previsão de como fazer isso e quando seria? Pois é, a gente ainda não sabe. Eu acho que o que vai guiar muito as pessoas é quando se tiver uma percepção de que passou o pico, né? Então, que você chegou num determinado montante seja de mortes ou casos confirmados, e a partir daí você, a cada dia que passa, você tem um número menor. A partir desse momento, Carol, eu acho que as pessoas vão se tranquilizar muito, porque a curva, como a gente viu lá fora, é assim, ela sobe parabolicamente, muito rápido, mas num determinado momento, talvez, né, essa é a teoria, um conjunto de fatores, mas também um número grande de pessoas já pegou, talvez nem soubesse que já está imune, assintomático, isso, né? E aí cria uma barreira de transmissão e vários outros fatores, obviamente o afastamento social, uso de máscara, cuidado, lavar motor, diversos fatores. Tudo junto. E aí o vírus, a transmissão do vírus é prejudicada. Uhum. E aí a coisa começa a cair. Então, como essa curva é muito similar no mundo inteiro, né, algumas mais agudas, outras menos, mas o formato da curva é muito similar. Eu acho que todo mundo vai começar a olhar aqui quando acontecer e na medida em que as pessoas tiverem segurança de que essa coisa é para baixo, aí a coisa muda. A gente ainda não chegou nesse ponto, né? Existem... Hoje saiu um número ruim de mortes, um recorde de mortes, 200 e, se não me engano, 204 pessoas. Mas se você pegar essas 204, não quer dizer que tenham sido de ontem para hoje. Elas têm que ser alocadas no dia certo do óbito. Então, quando você passa a analisar uma média de 3 dias, ou uma média de 4 dias, aí você vai ver como está a curva. Parece que a nossa curva, primeiro, duas coisas. Primeiro, em termos comparativos com outros países, em números de mortes, etc., a gente está indo abaixo. Está indo abaixo da Itália, abaixo da Espanha, abaixo da Alemanha, abaixo do Reino Unido, abaixo dos Estados Unidos. E se você pega por milhão de habitantes, que é interessante, não adianta, o Brasil tem muito mais população que Itália, mais população que Espanha, mas é bem menos ainda. Então fica mais suave ainda. Isso é um dado interessante que tem que ser registrado. A outra é que, ainda que você tenha tido hoje um recorde, você não pode olhar só um dia, tem que olhar ao longo de alguns dias, semanas. Essa parábola de subida está comportada e pode indicar, talvez a confirmar nos próximos uma semana, 10 dias, que esse pico esteja próximo. Entendi. Que não é a aposta do governo. A aposta do governo é que o pico estaria em maio, tem gente que fala em estender muito mais para frente, mas os dados, se você analisar friamente, podem estar indicando, a confirmar, sem dizer nada, mas podem estar indicando que esse pico pode ser antes. E aí vai depender disso, Carol. Se indicar mesmo que é um pico e foi para baixo, aí a coisa começa a acontecer.